Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai dar sequência a esse nosso curso de PCP e a gente vai falar com mais detalhes sobre a teoria das restrições, tá? Então, só para lembrar, a gente estudou até agora a lógica baseada no MRP, certo? Tivemos bastante aulas sobre isso. E no MRP, essa lógica ela estava muito direcionada a calcular as necessidades materiais. A gente aqui vai aprender uma outra maneira de programar a produção, diferente da MRP, né? Ela vem para competir com a MRP, que agora vai ter um foco muito mais direcionado ao gargalo da produção. Então, enquanto no MRP a gente programava a produção de todos os recursos, aqui a gente vai programar a produção do gargalo e a partir da produção do gargalo a gente programa dos outros recursos. Então, como eu falei, é diferente do MRP. Só que esse conceito de gargalo a gente pode trazer para a lógica do MRP, se a gente quiser. Então a ideia, né, por a gente estar estudando os dois, seria justamente a gente não pensar em usar o MRP ou usar isso que a gente vai aprender agora, né, o APT com a teoria das restrições. Seria a gente utilizar os dois, né? Por isso que a gente está estudando todos os dois. Só que o APT, né, nessa lógica do MRP, ele acaba trazendo para a gente essa visão de gargalo, que é esse recurso mais lento. Então, muitas vezes, em alguns casos, né, a gente pode fazer uso dessa lógica de gargalo para solucionar problemas de programação da produção, que não seria possível de ser feito se a gente utilizasse a lógica do MRP exclusivamente, né, sem se atentar a isso. Então, o que a gente vai aprender hoje é mais a fundo sobre essa teoria das restrições, tentando destrinchar o que seria, então, essa teoria das restrições, essa produção otimizada, para nos voltar à ideia, ao princípio de gargalo, tá? Então vamos para o vídeo. A teoria das restrições, ela se difundiu, né, pelo seu criador, o Goldratt e o Cox, durante a década de 70 e 80, explorando esse conceito de gargalo. O OPT, que foi o software que foi criado na época por eles, para operacionalizar essa teoria. A teoria das restrições é uma teoria. Ela pode ser aplicada à produção usando um software, né, um programa de computador que fosse um algoritmo, né, para gerar esses cálculos da teoria das restrições que a gente vai aprender a fazer na prática, né, manualmente. Mas a ideia é o software OPT ele faz esse cálculo para a gente. Nessa época, né, a teoria das restrições, que é o TOC, né, e a tecnologia da produção otimizada, que é esse software, né, que materializa a teoria das restrições, que é chamado de OPT, era uma alternativa ao sequenciamento convencional que se baseia numa capacidade infinita, que é o caso da produção usando MRP. Então vamos lá, na prática. Nós temos uma fábrica, e a nossa fábrica ou nossa empresa, imagina de maneira geral, você tem uma empresa, e essa empresa ela tem capacidade, a capacidade dela é tão grande que ela consegue atender o mercado sem ter nenhum problema relacionado a perder prazo ou a não conseguir atender o cliente a tempo, né? Ou não conseguir produzir o tanto quanto o cliente pediu. Então, se esse problema não acontece, ou seja, se raramente a gente alcança a capacidade máxima da empresa, então a gente vai aplicar o MRP mesmo, não existe restrição, não existe gargalo, consequentemente, né, não faz sentido a gente falar sobre o APT, né, esse tema que a gente está estudando agora. Então, esse exemplo seria o exemplo de capacidade infinita. Capacidade não é um problema para a gente. E aí, aplicar a lógica do MRP vai funcionar. O problema é que, à medida que os clientes aumentam e a capacidade da empresa começa a se tornar finita, né, ela começa a ser um limite, a evidenciar que ela não está sendo suficiente para atender esse cliente, a gente precisa então introduzir uma metodologia que comece a considerar essa capacidade na nossa programação da produção. E o próprio MRP, na época, criou o MRP2, que é o Planejamento dos Recursos de Manufatura, que criou o módulo chamado de CRP, que é o módulo que verifica essa capacidade. O problema é que na lógica do MRP, esse CRP ele é um módulo que está separado do MRP. Então, primeiro você calcula as necessidades materiais, como a gente fez,
e depois você usa o CRP para validar, para dizer assim, a gente tem capacidade para produzir isso? Se tiver, a gente valida o MRP e aquelas ordens são, então, geradas e emitidas lá para a fábrica, para os setores de trabalho fabricarem aquele produto. Só que no OPT a gente passa a trabalhar com esse cálculo das necessidades e de capacidade como se fosse uma coisa só. E aí, nesse caso, a gente passa a ter um fluxo muito mais contínuo, né? Porque você passa a ter uma preocupação com o fluxo do que quando comparado com o MRP. E aí, consequentemente, você consegue maximizar os ganhos. Porque na lógica da teoria das restrições, o objetivo é você maximizar o ganho da empresa. E a gente vai ver, né, quando a gente for ver a parte matemática da teoria das restrições, a gente vai ver que a alternativa gerada pela teoria das restrições, ela sempre é a alternativa que maximiza os ganhos, tá? Então a gente vai estudar isso com calma, mas num primeiro momento é importante a gente se situar. Existe o MRP, existe o OPT, os dois, a princípio, se conflitam, né, são concorrentes. Na verdade, o OPT é um concorrente do MRP2, que considera também a capacidade. Né, usa a capacidade como um recurso para você tentar minimizar a ociosidade, que é o caso do MRP2, e aqui na teoria das restrições a gente usa o conceito de capacidade para melhorar, né, otimizar o fluxo dentro da fábrica. E aí, consequentemente, você maximiza os ganhos. Nas regras de sequenciamento de processos repetitivos em lotes, pode-se definir o conceito de gargalo. Então, ainda que a gente esteja no lugar da gente pensar em MRP ou OPT, não, a gente olha para a nossa fábrica. A gente usa o que na nossa fábrica? O nosso processo é o quê? Repetitivo em lotes. Olha, se ele é repetitivo em lotes, a gente pode utilizar o MRP para calcular essas necessidades e a gente pode utilizar o toque OPT para identificar quais são os recursos gargalos e os não gargalos. Por quê? Porque os gargalos são aqueles que limitam a nossa capacidade. Esses a gente vai precisar se preocupar com a programação. Os não gargalos, que têm uma capacidade muito maior do que os gargalos, dificilmente eles vão ficar próximo da sua capacidade máxima. Ou seja, se a gente dificilmente alcança a capacidade máxima dele, significa que a capacidade dele é infinita. Ora, se é infinita, a gente pode usar o MRP. Então essa que é a visão que vocês precisam ter. Olha para o tipo de processo e identifica. É gargalo? Trabalha com a lógica do OPT. Não é gargalo? Trabalha com a lógica do MRP. Pode fazer essa distinção. Tá? Então, é lógico que isso vai ser adaptado para a realidade de cada empresa. Só que nesse ponto é importante vocês identificarem que eu não preciso usar uma ou outra lógica. Eu posso fazer uma combinação dessas duas lógicas da maneira que eu achar que seja mais conveniente para mim. Tá? O gargalo, tá? O que é um gargalo? E aí, né, como eu falei, esse é um dos motivos para a gente estudar TOC e OPT a nível acadêmico, né? É porque ele traz para a gente um conceito muito importante, que é o conceito de gargalo. O que é o gargalo? Gargalo ele é um ponto do sistema que vai limitar o sistema. Ou seja, ele vai reduzir a capacidade para o próprio gargalo. O que significa? Se o nosso recurso gargalo consegue produzir 5 peças por hora, então a nossa fábrica consegue produzir 5 peças por hora. É o gargalo que dita o ritmo de produção. É o gargalo que vai ditar qual é a capacidade do nosso sistema. Então essa é a definição de gargalo. É esse recurso mais lento, é esse elo mais fraco, é o recurso que dita o ritmo da produção. O gargalo ele pode ser tanto interno quanto externo, tá? Ele não necessariamente tem que ser um recurso dentro do nosso sistema. Então, caso o sistema produtivo tenha capacidade para atender a demanda imediata, qualquer que seja essa demanda, significa que quem é o gargalo é o próprio mercado. É um exemplo de um gargalo externo, né? De uma limitação externa. Qual é a produção que faz uso dessa lógica? É a produção enxuta, é o que a gente chama de just-in-time. O que é o just-in-time? É atender a demanda imediatamente. Quando que a gente pode aplicar o just-in-time? Quando o gargalo for o mercado, né? Quando ele for uma demanda externa, ele for o mercado.
Então, se o gargalo for o mercado, então a gente pode aplicar o just in time. Por quê? Significa que a nossa capacidade é superior à demanda. Se isso acontece em todos os períodos, ou seja, a gente tem uma demanda estável que nunca oscila, né? Ela nunca é superior à nossa capacidade, então a gente pode aplicar o just in time. Agora, se essa demanda hora for menor, hora for maior do que a capacidade, aí não tem jeito, a gente tem que produzir para estoque. E aí a gente não está mais usando o just in time, a gente está usando o just in case, a gente produz para estoque, tá? E se o gargalo for um recurso interno, né? A gente pode, então, identificar quem é esse gargalo. Então, ó, caso a demanda não possa ser atendida de forma imediata, quer dizer que a gente tem um gargalo que está dentro do nosso sistema, ou seja, é um gargalo interno, podendo ser máquinas, homem ou transporte, um espaço físico. Então, tudo isso pode ser uma limitação, que vai trazer uma limitação ao nosso sistema, de maneira que ele não seja mais capaz de produzir com a mesma taxa que a demanda quer. Ou seja, a gente vai se limitar, então, a produzir uma quantidade menor do que o mercado está disposto a absorver. E a programação dessa quantidade, né, o que a gente vai fabricar, é uma decisão da teoria das restrições. E, como eu falei, a matemática da teoria das restrições vai mostrar para a gente qual é a decisão que vai maximizar os ganhos. Nesse aspecto, é importante observar que um dos principais motivos para a existência de estoques, normalmente eles podem ser reguladores, né, nesse caso, mas poderiam ser também estoques de segurança. Vocês lembram? O que é o estoque de segurança? Ele existe diante de incertezas. Eu não sei, o meu fornecedor pode entregar no prazo ou não. A quantidade de produtos que ele produziu pode ser a correta ou não. A quantidade de produtos que eu vou vender durante esse mês pode ser maior do que essa que eu estou prevendo. Então, diante dessas situações de incerteza, existem os estoques de segurança. Estoques reguladores existem porque a demanda pode ser sazonal. O que é uma demanda sazonal? Seja ela uma demanda externa ou interna. É uma demanda que varia ao longo dos períodos. Ora é uma demanda muito grande, ora é uma demanda muito pequena. E aí, por isso, você passa a ter duas opções. Ou você faz com que a sua taxa de produção acompanhe a demanda. Significa fazer o quê? No período de alta demanda, você contrata. Num período de baixa demanda, você demite. Em que tipo de operação que a gente faz isso? Operação de serviço, né? Por que em serviço a gente tem que fazer isso? Porque você não tem como estocar serviço. Então uma pousada vai contratar na alta temporada e vai demitir na baixa temporada. É lógico, né? Um hotel vai fazer isso. Por quê? Eu não tenho como estocar serviço. Então a minha produção tem que acompanhar a minha demanda. Não tem jeito. Mas no caso de produção de bens, eu posso produzir para estoque. Então quando que eu vou escolher uma ou outra alternativa? Depende do custo. Se contratar e demitir for mais barato do que o estoque, eu vou contratar e demitir. Agora, se o estoque for mais barato, eu vou produzir para estoque e manter a produção constante. Então, quando a produção for maior do que a demanda, eu vou produzir para estoque. Quando a demanda for maior do que a produção, esse estoque vai ser absorvido, né? Ele vai ser consumido pela demanda. Então, esses estoques reguladores existem por quê? Porque a gente não tem capacidade para atender a demanda imediata. Então, ora a gente tem, né? Quando a demanda está abaixo da capacidade, a gente consegue. Mas e quando a demanda está acima? A gente não consegue mais. Por isso que a gente produz para estoque. Ou seja, né? Esses gargalos internos que vão limitar os nossos recursos vão impedir que a gente produza para uma demanda imediata. Portanto, a forma como esses recursos de gargalos serão administrados é que vai impactar nesse tamanho de estoques. Então, uma vez que a gente sabe quais são as nossas limitações de capacidade, que são as limitações do recurso gargalo, a gente sabe exatamente o que a gente é capaz de produzir. Se a gente tem uma previsão de demanda, a gente sabe qual é o tamanho desse estoque que a gente vai ter que criar, né, gerar ao longo do tempo, né, produzindo mais do que a demanda está absorvendo, para que depois, quando a demanda for superior, esse estoque seja suficiente para abastecer essa demanda. O recurso gargalo ele é um ponto que limita esse fluxo de itens. É ele que vai determinar a capacidade de produção, ou seja, né, a capacidade de produção é igual ou menor à demanda colocada sobre o recurso gargalo.
Então o recurso gargalo, se ele é colocado no máximo, a gente tem a maior capacidade possível. Se o recurso gargalo a gente trabalhar com uma capacidade menor do que a sua capacidade máxima, a capacidade de produção vai cair também. Então, por isso que identificar e administrar o recurso gargalo é tão fundamental para a fábrica. Porque se ocorrer algum tipo de atraso sobre ele, uma quebra de máquina, uma interrupção por falta de material, qualquer que seja o motivo, esse atraso que vai gerar, que ocorreu sobre ele, vai gerar um atraso em toda a fábrica, em todo o sistema. Já recursos não gargalos, eles têm uma capacidade maior do que a demanda colocada sobre ele. Então ele tem uma folga. Então o recurso não gargalo, se a gente tiver um atraso dentro da sua folga, que é o quanto de capacidade que ele tem a mais em relação ao gargalo, né, em relação à demanda, se a interrupção for dentro desse tempo, a programação vai continuar a acontecer exatamente como foi planejado. Agora, no gargalo já não, né? Se no gargalo tiver algum tipo de atraso, algum tipo de interrupção, isso vai impactar na capacidade do sistema. Por isso que o recurso gargalo é aquele que a gente tem que identificar e administrar de maneira especial. Qualquer problema sobre ele tem que ser identificado e resolvido o mais rápido possível. Então, é como eu falei, essa preocupação com o recurso gargalo, ela não precisa ser tão intensa nos demais recursos. Porque o impacto sobre o gargalo, né, que o gargalo tem sobre o sistema como um todo, é muito maior, né? Significa que uma elevação da capacidade de um recurso não gargalo não vai ter nenhum tipo de impacto na capacidade do sistema. Então imagina que a gente tem um recurso gargalo que produz 5 peças por hora. E a gente tem outro recurso que produz, na sequência, ele processa 10 peças por hora. Qual vai ser a nossa capacidade? É o recurso gargalo, 5 por hora. Se a gente trocar essa máquina que processa 10 por uma máquina que processa 100, a nossa capacidade vai continuar sendo de 5, porque esse daqui não é o recurso gargalo. Então o fato de eu estar melhorando ele não vai ter nenhum impacto na nossa capacidade do sistema. Por isso a gente tem que identificar o gargalo e aumentar a capacidade dele. Que, né, esse gargalo, que é o elo mais fraco, é ele que limita o sistema. Se você aumenta a capacidade, automaticamente você está aumentando a capacidade do sistema. Ainda assim, é preciso se atentar ao fato de que, uma vez que um gargalo a gente aumenta a capacidade dele, ele pode deixar de ser o gargalo. Ou seja, um outro ponto, um outro recurso, pode passar a ser o recurso mais lento. E, portanto, a gente teve uma quebra do gargalo. Esse gargalo quebrou e outro recurso passou, então, automaticamente a ser o elo mais fraco, no lugar dele. Então, imagina que a gente tenha esse, ó, produz 5 e esse aqui produz 10. Substituímos por uma máquina que produz 20. Agora, quem é o novo gargalo? É esse que produz 10. Ele passou a ser o gargalo mais lento. De uma forma mais geral, a gente pode expandir esse conceito de gargalo para o conceito de restrição. E aí a gente está falando da teoria das restrições, que é essa abordagem mais geral. Esse gargalo, a gente está falando da OPT, que é uma aplicação da teoria das restrições. Só que a teoria, ela chama de gargalo uma restrição. Então, gargalo é um tipo de restrição. Uma restrição, ela é qualquer impedimento de se alcançar o objetivo da empresa em relação à sua meta. Geralmente, a meta da empresa é maximizar o lucro. Tá, o que seria maximizar o lucro idealmente? Seria ter um lucro infinito. Só que a gente não tem como ter um lucro infinito. Por quê? Porque a gente tem limitação de cliente, a gente tem limitação em relação ao custo mínimo, a gente tem limitação em relação ao salário, né, que a gente paga para a mão de obra, ao custo de matéria-prima, ao custo de terreno, custo de equipamentos, a própria depreciação desses recursos. Então tudo isso gera um custo que vai limitar um ganho. Tudo isso pode ser visto como uma restrição. Na teoria das restrições, nosso objetivo para maximizar esse ganho seria identificar quais são essas restrições, tentar minimizar seus efeitos. Então, né, a redução dessas restrições vai aumentar os ganhos da empresa. Aí voltando nessa ideia de gargalo e não gargalo, a partir da constatação dos recursos gargalos, que são aqueles mais lentos, né, e os não gargalos, que são os demais recursos, e a forma como esses recursos se relacionam com os ganhos da empresa, o inventário da empresa e a despesa operacional, que são esses indicadores operacionais, essas medidas
operacionais, né, da empresa, um conjunto de regras vai ser utilizado para direcionar questões relativas ao sequenciamento da produção ao conceito de gargalo. Isso também é chamado de princípio da produção sincronizada. Então vamos lá, a frase ficou grande. Mas qual é o princípio do OPT e, consequentemente, da TOC, né, da teoria das restrições? É a gente conseguir identificar quais são os recursos gargalos e, a partir dos gargalos, a gente vai sequenciar a produção. Por quê? Se a gente conseguir garantir que os recursos gargalos são capazes de produzir aquela quantidade que a gente quer, então, naturalmente, os recursos não gargalos também vão ser capazes de produzir. E digo mais, se o recurso gargalo é ele que limita o ganho da empresa, utilizando a teoria das restrições, a gente consegue definir qual vai ser o melhor sequenciamento, ou seja, o melhor uso desses recursos gargalos e, consequentemente, dos demais recursos, que vai maximizar o ganho da empresa. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer, mas antes disso, a gente tem que entender quais são as regras da teoria das restrições, também chamados de princípios da produção sincronizada. Porque se o gargalo for capaz de produzir, ou seja, a gente não tem interrupções, se não tem interrupção no gargalo, não vai ter interrupção nos demais recursos. E isso significa uma sincronia entre as etapas de produção. O que é a produção sincronizada? Idealmente, quando esse setor de trabalho terminar, esse daqui vai começar. E aí, quando esse terminar, esse começa. Quando esse terminar, esse começa. E isso vale para o dia inteiro, né? Porque no que ele terminar, ele vai estar disponível, esse daqui vai estar enviando. Uma produção sincronizada é para gerar um fluxo contínuo. Nenhum material pode ficar esperando. Esse material aqui não pode ficar esperando. Essa lógica, aí a gente tem que lembrar, essa lógica de manter uma produção sincronizada, ela foi o que a gente chamou de programação puxada. É a mesma coisa, tá? Quando a gente fala aqui da produção sincronizada do APT, a gente está falando da programação puxada. Quem é que puxa a produção aqui? É o gargalo, não é o gargalo que dita o ritmo? Então o recurso anterior a ele só vai produzir quando ele estiver disponível. Como ele é o mais lento, é ele que vai dizer quando ele está disponível. Esse recurso anterior é mais rápido. Então, para ele, tanto faz. Ele sempre vai ter capacidade para atender a demanda do gargalo, porque ele é mais rápido. Então, esse que é o princípio. Ó. É o gargalo que puxa o ritmo de produção. Então, é uma programação puxada pelo gargalo. E essa programação puxada cria o que a gente chama de produção sincronizada. Esse recurso daqui, quando ele estiver disponível, ele recebe do recurso anterior, e quando ele termina, esse daqui está disponível, vai receber, quando ele termina, esse daqui também vai estar disponível, de maneira que a produção nunca é interrompida. Bem, quais são então essas regras? Essas regras da teoria das restrições. São regras bastante cobradas, tá? Então, para quem está estudando para concurso, é bastante importante vocês entenderem todas elas, tá? Então, a primeira regra, regra 1. A gente vai balancear o fluxo e não vamos mais balancear a capacidade. O MRP, né, e o MRP2, eles fazem um balanceamento da capacidade. Eles querem maximizar a utilização dos recursos. Na lógica tradicional, recurso ocioso é prejuízo. E essa que é a lógica que eles adotam. Aqui não, aqui a gente vai balancear o fluxo. A gente está interessado que esse fluxo nunca seja interrompido. Por quê? Porque maximizando o fluxo, a gente vai estar maximizando a saída. Consequentemente, a gente vai estar maximizando o ganho. Então a lógica aqui é diferente, é para balancear o fluxo e não a capacidade. Então o sistema ele dá ênfase ao fluxo de materiais e não uma ênfase à capacidade dos recursos, que é a lógica do MRP2, né, do planejamento dos recursos de manufatura. Isso significa que não importa que todas as máquinas possuam a mesma capacidade ou não, tá? O que importa é que as quantidades produzidas por elas sejam as mesmas. Então o foco está no fluxo dos itens, que deve ser harmonioso e ininterrupto entre as máquinas, como ocorre numa linha de produção balanceada. Então o foco, ainda que a gente não esteja numa linha de produção, a gente esteja numa fábrica que tem um arranjo físico funcional, né, dividido por funções, em que o material, né, ele tem que percorrer toda a fábrica, esse fluxo dele tem que ser ininterrupto, como se ele tivesse numa linha de produção.
Esse que é o foco da teoria das restrições, da TOC OPT, que é diferente do MRP2, que foca na utilização dos recursos. Ele quer maximizar o uso. E aí, normalmente, maximizar o uso seria o quê? Tentar fazer com que todas essas máquinas das diferentes funções, né, dentro da fábrica tenham mais ou menos a mesma capacidade. Isso pra gente aqui pouco importa, tá? O importante é balancear o fluxo. Regra 2. A taxa de utilização de um recurso não gargalo não é determinada por sua capacidade de produção, mas sim pela restrição, que pode ser um recurso gargalo ou então o próprio mercado. Ou seja, na lógica do MRP, esse recurso que consegue produzir 10 por hora, ele vai produzir 10 por hora. Ah, mas o recurso seguinte só produz 5. O que vai acontecer? De uma em uma hora vai ficar acumulando 5 itens nesse estoque, na entrada, né, no estoque de entrada desse recurso gargalo. Então, na lógica tradicional, você quer usar a capacidade máxima. Então, você produz o máximo que você pode ainda e vai empurrando para os setores de trabalho seguinte. É a programação empurrada, né? Ele recebeu aquela ordem, ele vai empurrar para o setor seguinte. O setor seguinte que se vira depois para conseguir executar todas as tarefas. Então, geralmente, você sobrecarrega o recurso gargalo. Então, essa é a lógica da tradicional, né? Da administração tradicional. Na produção enxuta, não. Quem dita o ritmo é o recurso gargalo. Seja ele o mercado, né? Se ele for o mercado, a gente vai ter a programação puxada do mercado até o início, né? Então, a gente vai ter só a programação puxada, né? Mas se for um recurso gargalo, a gente tem a programação puxada do gargalo para trás, né? Do gargalo na direção do fornecedor. Então, mesmo que o equipamento tenha a possibilidade de trabalhar uma taxa máxima, aqui não significa que ele vai operar nessa taxa. É a necessidade do item que vai definir, que vai regular essa capacidade, né, essa taxa do recurso não gargalo. E quem é que define essa necessidade? É o recurso gargalo. Então, essa necessidade pode estar relacionada com a demanda de mercado, se o gargalo for o mercado, ou então por um recurso gargalo interno, que é o recurso mais lento, que faz parte dessa mesma linha de produção, dessa mesma sequência de fabricação desse produto. E tá aí até uma observação, né, fazendo um paralelo. Quem é o gargalo depende de qual é o produto. Diferentes produtos utilizam diferentes recursos. Então, para cada produto, a gente vai ter um gargalo diferente. O que vai definir, então, qual é esse recurso gargalo depende de quais são os produtos que a gente vai fabricar essa semana. Então, a gente vai olhar para os produtos, vamos olhar para os recursos de cada um desses produtos, e para a programação dessa semana, né, ou desse mês, a gente vai identificar qual é aquele recurso mais usado, né? É o recurso que tá mais comprometido, digamos assim, que é o recurso que tem a capacidade mais limitada, que é o gargalo, né? Então isso é só uma observação, né? O recurso gargalo não é fixo. Depende de que a gente está produzindo naquele período. Na prática, né, programar um recurso não gargalo para produzir 100% da capacidade vai apenas gerar estoque intermediário. Por quê? Porque o recurso gargalo, por ser mais lento, ele não consegue processar esses itens na mesma taxa que o recurso não gargalo produziu para ele. E isso vai gerar também uma despesa operacional. Então vai gerar custos desnecessários com estoque e despesa operacional, visto que esse recurso não gargalo trabalhou numa taxa maior do que precisava. Então a gente gerou um gasto ali de matéria-prima, de recurso, que não virou produto final, né? Ele virou estoque, porque o recurso gargalo não consegue processar. Então, lembrando, a regra 2, a taxa de utilização de recurso não gargalo não é determinada pela sua capacidade máxima, mas sim por essa restrição, que pode ser o mercado ou pode ser um recurso gargalo. Então é o recurso gargalo que vai definir a capacidade do recurso não gargalo. Por isso que a gente falou, a gente vai programar a produção sobre o gargalo e a partir da produção sobre o gargalo a gente programa a produção dos recursos não gargalos. Regra 3. Utilização e ativação não são sinônimos. E aí aqui a gente vai fazer uma diferenciação que foi introduzida pela TOC OPT, que é a diferenciação entre utilizar um recurso, que seria
produzir algo útil com ele, ou ativação, que seria simplesmente usar o recurso para produzir para estoque, né? Produzir fora da capacidade do sistema. Então, ó, se o recurso está trabalhando, ele está funcionando para atender a requisitos de produção que foram estabelecidos pela restrição, ou seja, pelo mercado, né, ou por esse recurso gargalo, então o recurso está sendo utilizado. Então ele vai ser utilizado sempre que ele estiver produzindo dentro da taxa do recurso gargalo, que pode ser o mercado, né, ou pode ser um recurso interno. Por outro lado, se o recurso estiver trabalhando para produzir estoques que não foram requeridos diretamente pela demanda, né, ou por esse recurso gargalo, então esse recurso ele está sendo ativado. Então toda vez que um recurso está ativado, é porque ele está produzindo sem considerar a taxa da restrição. Na prática, se um recurso não puder ser absorvido pelo gargalo, ativá-lo, ou seja, emitir ordens de compra ou de produção sobre esse recurso, quando, né, o gargalo não necessita, pode acarretar custos de estoques adicionais, por não contribuir com os objetivos da empresa, que é maximizar os ganhos. Uma vez que está gerando um custo adicional com o estoque, a ativação do recurso não pode ser considerada uma utilização. Então só vai ser utilização se de fato estiver contribuindo para a produção do gargalo. Se a gente estiver produzindo a mais, isso é uma ativação e a gente não pode... A ideia é evitar ativar recurso. Apenas utilizar recurso, tá? Regra 4. Uma hora perdida em um recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema. Então, se o recurso gargalo perdeu uma hora, ficou uma hora, por exemplo, parado, o nosso sistema perde uma hora, porque é ele que dita o ritmo. E se ele se adiantar uma hora, pode ser, né? Pode ser, não é certo. Mas pode ser que o sistema se adiante uma hora também. Pode ser por quê? Porque um outro recurso pode se tornar o gargalo, né? Quando a gente fizer isso. Então, por isso que não é certo. Mas, se uma hora for perdida no gargalo, é certo que a gente vai ter uma hora perdida em todo o sistema. Isso é fato. Então, como são os recursos gargalos? Como os recursos gargalos não possuem tempos de ociosidade, ou seja, eles o tempo inteiro estão trabalhando com 100% da capacidade, pois são eles que limitam a capacidade do sistema. Se ocorrer algum problema nesse recurso, paradas, né, por exemplo, a perda de produção vai afetar todo o sistema, porque vai reduzir o fluxo, né? Como é o recurso gargalo que é a limitação máxima, qualquer tempo que seja perdido nele vai ser um tempo perdido para todo o sistema. Da mesma forma, se a gente transformar um tempo improdutivo no gargalo, por exemplo, fazer manutenções periódicas para evitar manutenções corretivas, né? Que são aquelas manutenções que foi uma falha na máquina inesperada e a gente precisa, naquele momento, tentar descobrir o que aconteceu. Ou então, tempos desperdiçados com preparação das máquinas, que poderiam ser preparadas em outro momento. Então, se a gente conseguir transformar esse tempo improdutivo em tempo disponível para produção, ou seja, em tempos produtivos, nesses recursos gargalos, a gente vai, naturalmente, com isso, aumentar a capacidade do sistema. Então, a gente teve um aumento do fluxo, a gente está produzindo mais, a gente, então, está aumentando a capacidade do sistema. É lógico que uma hora ganha em um recurso gargalo não necessariamente vai ser uma hora ganha no sistema como um todo. Como eu falei, né? Desde que ele continue sendo gargalo, aí sim. Se ele continuar sendo gargalo, uma hora ganha nele vai ser uma hora ganha no sistema. Só que ele pode deixar de ser o gargalo, e aí, naturalmente, você vai estar passando a estar limitado a um outro recurso, tá? Então imagina que a gente aumentou o fluxo no gargalo, só que existe um outro recurso que esse fluxo é um pouco menor. Naturalmente, ele vai estar, então, limitado a esse outro recurso. Regra 5. Uma hora economizada em um recurso não gargalo é uma ilusão. Então, como o sistema produtivo está limitado ao gargalo, uma economia em um recurso não gargalo não vai modificar a capacidade do sistema. Se ainda ocorresse alguma ociosidade nesse recurso não gargalo, se ela estiver dentro do tempo que ele tem, né, disponível para ociosidade, né, essa diferença entre o tempo do recurso gargalo e o tempo desse recurso não gargalo, ela não vai afetar na capacidade do sistema.
Ou seja, não necessariamente ela vai implicar numa perda de capacidade. De fato, por ele ser mais rápido do que o recurso gargalo, o recurso não gargalo ele tem uma folga para interrupções e também para ociosidade, né? Para tempos em que esse recurso ele não está sendo utilizado. Tá? Então, regra 5, uma hora economizada e o recurso não gargalo é uma ilusão. Regra 6, o recurso gargalo governa tanto a receita, que seria esse volume de produção, quanto o estoque do sistema. Então a saída, né, esse output do sistema, que é o volume de produção, depende da capacidade permitida pelo seu recurso mais lento, que é o gargalo. Então se o gargalo é capaz de produzir 1.000 peças por dia, a saída do nosso sistema vai ser, na melhor das hipóteses, 1.000 peças por dia. Assim, para garantir a máxima utilização dos recursos gargalos, a gente vai sequenciar a produção seguindo as restrições de capacidade, projetar também estoques de segurança para assegurar a não interrupção do fluxo. Então, como a gente já falou, programação e sequenciamento da produção é feita sobre o recurso gargalo. E os demais recursos vão ser programados em função dessa programação. E o estoque de segurança, que a gente vai chamar aqui de um time buffer, né? Um buffer seria um pulmão, né? Um respiro para esse nosso gargalo, ele só vai existir somente na entrada do gargalo. Recursos não gargalos não precisam de estoques. Apenas o recurso gargalo vai manter um estoque de segurança. Para quê? Para proteger o gargalo de interrupção. A gente tem o gargalo é o recurso mais lento. O que a gente não pode nunca é interromper o recurso gargalo porque não chegou material. Porque o recurso anterior a ele, que é mais rápido, se atrasou. Então essa alternativa não pode acontecer. O recurso anterior a ele nunca pode ser o causador do atraso. Agora, ele, né, o gargalo em si, pode ter atrasos nele que a gente vai rapidamente resolver. Só que o atraso por falta de material não pode acontecer. Então, diante dessa situação, a gente cria um pulmão, também chamado de buffer, né? Ou time buffer. O que seria esse pulmão? Seria a antecipação do posto de trabalho anterior. O posto de trabalho, quanto que o gargalo vai precisar desse item? Só às 14 horas. Vamos criar um pulmão de 2 horas. Ou seja, o posto de trabalho anterior, ao invés de entregar às 14 horas, vai entregar às 12 horas. Para quê? Para ter um intervalo aí de 2 horas, que se por acaso acontecer algum problema no posto de trabalho anterior, né, isso a gente vai ter 2 horas para solucionar. O nosso gargalo tem 2 horas de pulmão aí, né, de respiro, para se manter funcionando. Por quê? Como a gente já falou, uma interrupção no recurso não gargalo, ela não vai impactar no sistema. Só que no recurso gargalo, sim. Então a gente mantém o buffer para quê? Para que, se acontecer algum problema em outro recurso, o recurso gargalo continua funcionando, porque ele tem o pulmão dele. Então ele vai continuar funcionando, ainda que tenha uma interrupção, por mais, né, nesse exemplo, por mais 2 horas. Então, né, na teoria das restrições, esses estoques de segurança na entrada do gargalo são chamados de time buffer, ou apenas buffer, que é o pulmão, o qual antecipa o tempo de entrega dos lotes aos recursos gargalos, dando um tempo para corrigir eventuais problemas antes que eles afetem o fluxo, né? Ou seja, antes que eles interrompam o recurso gargalo. Então o fluxo, nesse caso, não está sendo interrompido, desde que a paralisação dure menos, né, do que o tempo de pulmão que a gente tem. Regra 7. Os lotes de processamento e lotes de transferência não necessitam ser iguais. O que são lotes de processamento? A gente aprendeu, né? Lote econômico de compra, lote econômico de fabricação. E o que é o lote de transferência? É a quantidade de itens que a gente vai transportar para o próximo setor. Normalmente, o que a gente pensou? Eu fabrico 100, esses 100 eu transporto para o próximo setor. Só que aqui, na lógica do OPT, como a gente quer maximizar fluxo, por que eu tenho que transferir na mesma quantidade que eu produzi? Eu não posso, por exemplo, produzir 100, meu lote é de 100. Porque o que é lote econômico? O que é lote de fabricação? É a quantidade que eu fabrico usando o mesmo setup. Então eu posso fabricar, se eu não mudei o setup, toda essa quantidade que eu estou fabricando faz parte do mesmo lote. Então eu posso ao longo do dia produzir usando o mesmo setup
produzir 1.000 peças ao longo do dia. Só que não necessariamente eu tenho que esperar produzir as 1.000 para transferir para o próximo setor, para o próximo posto de trabalho. Então eu posso produzir 1.000 usando o mesmo setup, então o lote de processamento é de 1.000, só que eu ir transferindo de 10 em 10, lote de transferência de 10. Então essa diferenciação é importante, porque se o foco é no fluxo, a gente quer tentar maximizar o fluxo. Você imagina que a gente esperasse as 1.000 peças ficarem prontas para transferir para o próximo posto de trabalho. Você imagina quanto tempo que a primeira peça que a gente fabricou ficou esperando. Porque ela teve que esperar todas as outras 999 serem produzidas para aí sim ela ser transmitida para o próximo posto de trabalho. Então essa primeira peça que esperou todo esse tempo, qual é o lead time dela? E aí se a gente for calcular o lead time médio, né, que seria a gente calcular o tempo das 1.000 peças e dividir por 1.000, seria esse lead time médio, pô, vai ser muito elevado se a gente esperar produzir as 1.000 para transferir. Agora, se a gente transferir, por exemplo, de 10 em 10, o lead time médio vai ser muito menor, né? Porque essa peça daqui, a primeira, depois que eu fabriquei a 10ª, ela já está sendo transferida para o próximo posto de trabalho. Então, o tempo de espera dela é muito menor, né? Então vamos lá, lotes de processamento e de transferência não necessitam ser iguais. É mais comum produzir uma determinada quantidade e só então transferir essa quantidade para o próximo estágio de produção. Ou seja, os lotes de produção só são movimentados quando concluídos. Apesar de simplificar o fluxo de informações, é mais fácil você lidar com informações quando você só tem uma delas, né, que seria o lote de processamento. Você tendo duas informações, você passa a ter duas informações associadas a cada material. O fluxo de informação aumenta, né? Então, apesar dessa maneira simplificar o fluxo de informações dentro do sistema, isso vai gerar um aumento do lead time médio, já que o primeiro item, né, terá que esperar até o último item do lote para ser transferido. Isso pode ser feito de outra forma, utilizando lotes de transferência diferentes dos lotes de processamento, esses lotes de fabricação. Por exemplo, assim que certa quantidade for produzida, essa quantidade pode ser transferida ao próximo estágio. Com isso, a gente vai ter um certo nível de simultaneidade, né? Um certo nível de continuidade entre as diferentes etapas, o que tende a reduzir o lead time médio e também reduzir o tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo? De quanto em quanto tempo a gente produz uma nova peça. Se a gente acelera o fluxo dela entre os recursos, a tendência é que esse tempo de produção entre peças diminua, né? De modo geral, os lotes de processamento devem considerar a ótica do recurso que está sendo utilizado, enquanto os lotes de transferência vão ser considerados segundo a ótica do fluxo. A gente vai querer, o lote de processamento ele depende do lote econômico. Se o setup for muito longo, a gente vai trabalhar com lotes de processamento maiores. Se o setup for mais rápido, a gente vai trabalhar com lotes de processamento menores. Agora, o lote de transferência depende da agilidade que a gente precisa dar ao fluxo. Então, se o fluxo, a capacidade de processamento do setor seguinte for muito rápida, a gente vai querer enviar rapidamente os itens para ele. Se ele tiver uma capacidade mais lenta, não interessaria a gente produzir com lotes tão pequenos, porque ele vai demorar para terminar de processar aqueles anteriores que você enviou, tá? Então depende justamente, enquanto o lote de processamento depende do recurso, né, principalmente do setup, lote de transferência depende do fluxo. De acordo com a filosofia do APT, a flexibilidade em relação à forma como os lotes serão processados é essencial para a eficiência do sistema, tá? Então por isso que essa regra é tão importante, essa diferenciação é tão importante. Regra 8. Lotes de processamento, esses lotes de fabricação, eles precisam ser variáveis e não fixos. Ou seja, né, pensando na lógica que a gente estudou, normalmente a gente quer utilizar o lote econômico. Só que aqui a gente quer sair dessa lógica do lote econômico e trabalhar com lotes que sejam variáveis, tá? Isso ocorre por quê? Pois o lote de processamento é função da programação da produção, que pode variar de operação para operação. Logo, o tamanho do lote deve variar em função do tipo de recurso, se ele é gargalo ou não gargalo. Se ele está passando por um recurso gargalo, ele vai ser calculado de uma maneira,
Se ele tiver num recurso não gargalo, esse lote vai ser calculado de outra forma. Então, engraçado, né? Porque lá a gente calcula esse lote recurso a recurso, considerando o setup do recurso. Era assim que a gente fazia quando calculava o lote econômico. Aqui não, aqui depende do uso desse recurso. Se ele for um recurso gargalo, a gente vai calcular de um jeito. Se ele for um recurso não gargalo, pode ser que esse tempo de setup sobre ele nem afete esse tamanho do lote. Porque muitas vezes o que a gente faria? A gente olharia para o tempo de setup e pensaria, não, o tempo de setup está grande, vamos trabalhar com lote grande. Só que muitas vezes esse recurso ele é tão rápido, né, em comparação com gargalo, que esse tempo de setup longo acaba não afetando no tamanho do lote. E isso permite que você trabalhe com lotes menores. Ou seja, sai da lógica de olhar para o setup exclusivamente e passa a olhar para a capacidade disponível desse recurso não gargalo em comparação à capacidade do recurso gargalo, que é a taxa de demanda sobre ele. Então esse recurso não gargalo tem uma taxa de demanda sobre ele, considerando a taxa de demanda e a capacidade máxima dele, a gente passa a ter uma capacidade disponível, e essa capacidade disponível, né, que foi gerada a partir dessa diferença, que vai definir de fato quantos setups que a gente é capaz de fazer. E aí, a partir daí, a gente tem de fato o tamanho do lote. E aí, né, observando essa abordagem, o que a gente vai ter? Que no recurso gargalo, normalmente esses lotes vão ser o maior possível. Por quê? Porque a gente quer diluir o máximo possível esses tempos de configuração, de setup, né? Esse tempo de preparação dos recursos, transformando em recursos produtivos. Então imagina que eu fabrique um único lote. Aí eu gastei 1 hora para configurar as máquinas. Quanto tempo? Eu tenho 10 horas de produção, 1 hora foi para configurar as máquinas, 9 horas foi para produção. Se eu, por exemplo, for produzir 3 lotes diferentes, eu já vou gastar agora 3 horas com setup. Ou seja, eu já não tenho mais 9 horas, agora eu tenho 7 horas úteis. Ou seja, eu perdi tempo útil nesse meu recurso gargalo que eu poderia ter transformado em tempo produtivo. Ou seja, em tempo para produzir itens, o que maximizaria o meu fluxo. Em outras palavras, né, no recurso gargalo, a gente vai tentar produzir o máximo que a gente puder. Qual é o maior lote possível que a gente pode produzir com esse recurso? Né, naturalmente, observando a programação da produção. Então, se a gente tiver lá, sei lá, 100 unidades do produto A e 30 do produto B, a gente vai querer produzir as 100 do A e as 30 do B. A gente não vai produzir 50, 10, 50, 20. Não, a gente vai querer produzir tudo que a gente puder usando a mesma configuração. No gargalo, tá? No gargalo é assim. Agora, nos recursos não gargalos, como a gente tem esse tempo de folga maior, os lotes devem ser pequenos. Ou seja, a gente vai produzir lotes que normalmente seriam menores do que o lote econômico de fabricação. E com isso a gente vai conseguir reduzir o custo com estoque. Porque uma vez que os lotes são menores, a gente evita uma antecipação, se a gente tivesse produzindo um lote maior. Então o lote maior vai chegar aquele lote inteiro, recurso gargalo não consegue absorver tudo, então não adianta a gente manter aquele estoque gigantesco. Antecipar um estoque gigantesco vai gerar um custo. Trabalha com lotes menores, que isso vai gerar uma economia para o sistema como um todo. E, naturalmente, trabalhar com lotes menores vai permitir que a gente aumente a velocidade do fluxo de produção, disponibilizando os lotes de itens mais rapidamente para o recurso gargalo. Regra 9. Capacidade do sistema e a programação das ordens devem ser consideradas simultaneamente e não sequencialmente. Então foi como eu comentei com vocês. No MRP2, a gente programava a produção, né? E depois usava o módulo CRP para calcular a capacidade. Então a programação e a capacidade eram feitas de maneira sequencial. Aqui, no OPT, a gente quer fazer isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Para isso a gente vai, e com isso a gente consegue maximizar o fluxo, né? Para isso a gente vai programar e sequenciar a produção diretamente no recurso gargalo. E a partir dele a gente programa dos demais recursos. Então, a capacidade do sistema e a programação das ordens devem ser consideradas simultaneamente e não sequencialmente. Esse princípio expressa que não se pode programar um recurso a não ser que se tenha o conhecimento da sua real capacidade de produção. Então, visto que o lead time são resultados da programação, eles não podem ser pré-determinados.
Assim, esses lead times são considerados como resultantes da programação, que possui lotes de tamanhos variados e também lotes de transferência, que são frações desses lotes. Essa regra se baseia no conceito de capacidade finita da produção, sendo tão importante quanto as máquinas que representam os gargalos na produção. Então, como eu falei, né, a gente vai observar o gargalo, programa e sequencia sobre o gargalo, e a partir daí você consegue programar e sequenciar os demais recursos. E a regra 10, né, a última regra dessa teoria das restrições, uma soma de ótimos locais não é igual a um ótimo global. Então, ainda que a gente otimize, ganhe 1 hora no recurso 1 e ganhe 2 horas no recurso 2, significa que, na melhor das hipóteses, a gente vai ganhar 1 hora, né? Porque o recurso gargalo foi 1 hora, esse que ganhou 2 deixou de ser gargalo, né? Então, esse que ganhou 1 hora, o ganho global, na verdade, é o de 1 hora. Então, na verdade, o ótimo global seria o menor dos ganhos dos gargalos, né? Considera todos os ótimos locais. Qual foi o menor? Esse que vai ser o ótimo global, né? Então não adianta se otimizar um recurso isoladamente, ou então vários recursos simultaneamente, a não ser que o sistema seja considerado como um todo. Então qual é o impacto que esse ganho nesse recurso teve sobre o fluxo? Porque a otimização global, na verdade, é uma otimização sobre o fluxo, que a gente sabe que só tem sentido, né? Ele só é otimizado de fato sobre quando a gente compara a melhoria dele em relação à melhoria do recurso mais lento. Então, quanto que tinha antes e quanto que tem agora em função dessas melhorias. Esse que é o ótimo global, né? Então, um processo de otimização de recursos não críticos, considerado de forma isolada, não vai se transformar em um benefício para o sistema. Na prática, porém, é muito difícil implementar todas essas regras. Então aqui a gente estudou todas as regras. Do ponto de vista didático, acadêmico, é importante conhecer cada uma delas. Elas refletem, né, elas traduzem exatamente o que é a teoria das restrições, nessa lógica da produção otimizada, né, da TOC-OPT. Só que na prática é muito difícil a gente conseguir aplicar todas elas. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é criar um conjunto de 5 passos. 5 passos que, se a gente conseguir seguir esses 5 passos, a gente consegue, de fato, obter essa melhoria por meio desses princípios da teoria das restrições. Então, o que esses passos, na verdade, vão fazer é utilizar, né? Eles vão fazer uso das regras, só que de uma maneira mais simplificada, tá? Então, na prática, é muito difícil implementar todas essas regras no sistema de produção convencional. Um dos motivos dessa dificuldade é justamente porque o recurso gargalo nem sempre é o mesmo, né? Então, cada vez que o recurso gargalo, cada vez que a programação muda, ou seja, a gente passa a produzir um outro produto, por exemplo, o recurso gargalo dele é outro. Então, o gargalo muda. De tempos em tempos, de programação para programação, o recurso gargalo é diferente. E aí você tem que, novamente, fazer esses cálculos, né, que a gente vai estudar. O fato é que, se o recurso gargalo for quase sempre o mesmo, a teoria das restrições ela cai que nem uma luva. Ela é bem fácil de ser aplicada. Agora, se o gargalo muda muito, a teoria das restrições ela passa a ser uma metodologia muito complicada. Por quê? Porque ela acaba não sendo repetitiva. O MRP ele sempre vai calcular da mesma maneira as necessidades materiais. Aqui o cálculo depende de quem é o gargalo. Se o gargalo mudou, você tem que calcular de novo. Então ela acaba não sendo tão fácil de implementar na prática. Ainda mais se você tiver dificuldade de identificar quem é esse gargalo. Muitas vezes não é tão simples você identificar qual é o recurso gargalo da produção. Então imagina que já é difícil identificar e ele ainda muda de tempos em tempos, por isso que é tão difícil você aplicar na prática a teoria das restrições. Agora, se esse recurso gargalo for sempre o mesmo e for fácil de identificar, aí você consegue aplicar sem muita dificuldade. Então, considera que existe um recurso A, que ele é o gargalo do produto A, e tem um recurso B, que é o gargalo do produto B. Nas semanas em que são fabricadas mais unidades do produto A, normalmente, né, o gargalo vai ser o recurso A. Agora, se a produção majoritária for do produto B, naturalmente o gargalo, para esse caso, vai ser o recurso B. Então o gargalo muda. Ainda assim, caso exista uma certa constância desses pontos limitantes, ou seja, existência de recursos gargalos que se repetem,
a gente pode empregar uma sequência de 5 passos, que a gente vai estudar, né, para direcionar as ações da programação da produção de acordo, né, que vão seguir essas 10 regras que a gente estudou. É importante observar que a OPT considera os gargalos, né, os recursos como sendo gargalos, esses recursos restritivos. Na teoria das restrições, a gente chama simplesmente de restrição, tá? Então, aqui esses passos a gente vai direcionar para a produção, usando a OPT, que chama de gargalo. Só que a gente poderia utilizar esses mesmos passos para outros sistemas, que não seja o sistema de produção, desde que a gente identifique qual é essa restrição. Então, esse passo a passo pode ser aplicado para qualquer sistema, tá? Inclusive, por exemplo, sistema financeiro, contabilidade, recursos humanos, restrições relacionadas à mão de obra qualificada. Então, tudo isso a gente pode adaptar essas regras para outros tipos de sistema. Não necessariamente precisa ser o sistema de produção. Bem, quais são os 5 passos? Primeiro passo, identificar qual é o gargalo do sistema, ou a restrição, né? Qual é esse elo mais fraco? Então, o primeiro passo, que para quem vai adotar a teoria das restrições, por exemplo, no sistema de produção, é identificar quais são os recursos gargalos. Então, todo sistema vai ter pelo menos um gargalo. Nesse passo, a gente vai buscar encontrar qual é esse fator limitante do ganho do sistema. Por exemplo, a média capacidade de cada equipamento, ou a capacidade de cada centro de trabalho para cada tipo de produto, e aí pela quantidade de vezes, né, que esse recurso é utilizado, olha para todos os recursos, sabe quanto tempo a gente vai precisar ocupar todos eles, a gente vai identificar aquele que é o gargalo, né, que a gente está mais utilizando. No caso da carga de trabalho ser maior do que a capacidade em certo ponto, a gente pode então considerar que esse ponto é um gargalo, né, é uma restrição. Então, se a carga de trabalho sobre ele for maior do que nos demais, esse daí que está sendo mais ocupado, que está tendo uma carga de trabalho maior, ele vai ser o recurso gargalo. Na prática, a gente pode identificar a restrição observando, por exemplo, os inventários. Então, normalmente, na entrada do recurso gargalo, os inventários normalmente vão ser maiores, né? Por ele ser mais lento, ele vai ter mais produtos a serem processados na entrada, ou então mais pedidos atrasados, né? Então a gente consegue, como ele normalmente está sobrecarregado, né, por ser o gargalo, a gente consegue identificar que esse recurso é o gargalo, observando quantos pedidos ele não cumpriu, qual é a quantidade de pedidos que não estão com prazo cumpridos, que foram gerados sobre ele, né? Essas ordens que foram geradas sobre esse recurso, que ainda estão em processamento ou que estão em atraso. Então isso também pode ser uma maneira de identificar qual é o recurso gargalo. Ou seja, identificar quais são os recursos que esses pedidos estão sendo processados e quais estão em atraso. De forma geral, a restrição pode estar relacionada com o tempo disponível ou com a capacidade de uma máquina, de uma estação de trabalho ou de um departamento, né? Segundo passo, a gente vai programar a produção sobre esses gargalos ou restrições de forma a maximizar o benefício, que pode ser o lucro, pode ser o atendimento de prazo de entrega, pode ser a redução de tempo de processamento. Isso daqui depende, da regra de sequenciamento que a gente está utilizando. Normalmente a gente quer maximizar lucro, tá? Só que trazendo isso para uma abordagem mais moderna, a gente pode, por exemplo, querer maximizar o atendimento de prazo de entrega, que seria um foco no cliente. Então a gente pode trazer o conceito da teoria das restrições para uma lógica mais atual. E aí a gente passaria a privilegiar a programação e sequenciamento que reduzisse o número de atrasos. Então isso depende, como eu falei, da regra de sequenciamento. De toda forma, a gente vai aplicar essa regra, seja para maximizar lucro, ou seja para reduzir tempo de setup, ou tempo de processamento, ou reduzir o número de atendimento. A gente vai aplicar essa regra sobre o gargalo, tá? Então, programar esses gargalos de forma a obter o máximo benefício do sistema. O objetivo desse passo é fazer com que os gargalos permitam trazer o maior ganho possível. Para isso, o gargalo deve ser utilizado durante seu tempo disponível. Caso a restrição seja um gargalo, né, seja uma máquina, e não existirem meios de diminuir a carga de trabalho sobre ela, por exemplo, utilizando uma máquina alternativa ou subcontratar parte da produção,
deve-se optar pela produção de produtos que melhor aproveitem o gargalo. E aproveitar aqui normalmente significa não desperdiçar a capacidade do gargalo, produzindo ou vendendo produtos errados ou utilizando regras de sequenciamento, procedimentos inadequados para a programação do gargalo. Então, né, como eu falei, normalmente a gente vai usar como benefício a opção que maximiza o lucro. A gente vai observar quais são os produtos que a gente tem que produzir, qual é a capacidade que a gente tem disponível no gargalo. Então, esse produto usa o gargalo tanto, esse daqui usa o gargalo tanto, esse daqui usa o gargalo tanto. Então, durante tanto tempo. Qual é a alternativa de uso desse gargalo que vai maximizar meu ganho? É isso que a gente vai aprender a calcular. É isso que a gente calcula nesse passo 2. A gente vai ver qual é a programação e sequenciamento que vão maximizar os nossos ganhos. Isso que é feito no passo 2. Então, na prática, para maximizar os lucros, a programação deve se concentrar na produção e comercialização dos produtos que têm o maior ganho por unidade de recurso gargalo. Então, não é o produto que tem a maior margem de ganho. É o produto que tem a maior margem de ganho dividido pelo recurso que ele usa. Porque imagina que a gente tenha um produto que a gente lucre R$10 pela venda dele. E ele usa o recurso gargalo por 1 hora, tá? E aí a gente tem outro recurso que a gente ganha R$30 com a venda dele, ou seja, ganha mais. Só que ele usa o gargalo por 5 horas. Ou seja, a gente vai conseguir produzir menos desse produto que vale 30. Quando a gente faz o 30 dividido por 5 e compara com o 10 dividido por 1, né, a gente vai ver que o 10 dividido por 1 foi maior. Ou seja, a gente consegue produzir mais desse recurso e, no final das contas, o ganho em função do gargalo é maior. Então, não é o quanto que a gente ganha com ele, mas é o quanto que a gente ganha por unidade de tempo do recurso gargalo. Então, ganha por uso do recurso gargalo. Passo 3, uma vez que a gente programou o recurso gargalo, a gente vai programar os demais recursos, em função da programação anterior, da programação do recurso gargalo. Ou seja, a gente vai subordinar o sistema à restrição ao gargalo do passo 2. Esse passo tem a função de garantir com que tudo caminhe de acordo com o gargalo. No passo 2, a gente definiu o que deveria ser feito em relação aos gargalos. No passo 3, a gente vai estabelecer o que a gente tem que fazer com os demais recursos, com os recursos não gargalos, que devem ser utilizados de acordo com a demanda requerida pelo recurso gargalo. É importante destacar que nesse passo pode ocorrer de alguns recursos não gargalos ficarem ociosos, o que nessa lógica não tem problema. Mas voltando na lógica do sistema tradicional, imagina que a gente está implementando esse novo sistema numa fábrica que está acostumada, os operadores estão acostumados a trabalhar o tempo inteiro. Eles sempre foram treinados e educados a nunca ficarem ociosos. Nessa fábrica tradicional, essa ociosidade pode ser vista de maneira negativa pelos operadores, pelos supervisores, até que eles consigam entender que o foco não está mais no uso dos recursos, mas sim no fluxo, na otimização do fluxo. Então é importante destacar que nesse passo pode ocorrer de alguns recursos não gargalos ficarem ociosos, o que causaria um forte impacto do ponto de vista dos sistemas gerenciais tradicionais, nos quais nenhuma máquina pode ficar parada, pois isso era visto como uma redução da eficiência. Entretanto, caso o que foi estabelecido no passo 2 não puder ser cumprido, os níveis de inventário vão subir, portanto é essencial que os recursos não gargalos fiquem ociosos, pois de acordo com a regra 10, um ótimo local, ou seja, uma otimização de um recurso não gargalo, não vai afetar o ótimo global, não vai otimizar o sistema. Dessa forma, os recursos e estoques devem ser gerenciados, provendo apenas o que for necessário para atingir o objetivo definido pelo recurso para o recurso gargalo. Passo 4. Se a gente precisar investir no aumento de capacidade, a gente vai querer aumentar a capacidade do recurso gargalo. Então, investir prioritariamente no aumento de capacidade dos gargalos do sistema. Então, para isso, a gente vai obter maneiras de elevar a capacidade, investindo em, por exemplo, compra de novos equipamentos, utilização de outras matérias-primas que sejam mais fáceis de processar, mais rápidas de processar, o uso de outras tecnologias, de outros métodos de fabricação, de outras técnicas de produção, e de maneira a aumentar a capacidade. Então tudo isso, né, se a gente precisar investir,
para aumentar a capacidade do sistema. Naturalmente, a gente vai aumentar a capacidade do gargalo, não se esquecendo de que esse gargalo ele pode, uma vez que a gente aumente a capacidade dele, esse gargalo pode ser quebrado, pode ser rompido. E a partir desse momento, um outro recurso vai passar a se tornar um gargalo, né? Então o fato de a gente conseguir dobrar a capacidade do gargalo não significa que a gente está dobrando a capacidade do sistema, porque um outro recurso pode passar a ser o gargalo. Se ele continuar sendo gargalo, de fato a gente dobrou. Mas se outro recurso passou a ser o gargalo, então a capacidade desse outro recurso que passou a ser a capacidade do sistema, tá? E passo 5, uma vez que a gente altere esse gargalo, seja porque a gente está fazendo uma nova programação, ou seja por conta dessa melhoria na capacidade do gargalo, a gente precisa voltar para o passo 1. Por isso que é tão complicada a teoria das restrições quando os gargalos mudam com frequência. Então imagina que para uma nova programação a gente tem que executar esses passos todos de novo. Por isso que ele é bem útil e esses passos, né, são mais recomendável para o caso de a gente ter um sistema em que o gargalo não mude com frequência. Ele raramente mude. De maneira que a gente só precisa executar o passo 5, de fato, quando a gente aumentou a capacidade do gargalo. Então, alterando-se os pontos dos gargalos, voltar ao passo 1. Caso um gargalo tenha sido eliminado, né, rompido, deve-se voltar para o passo 1, pois vai surgir um novo gargalo. É importante ressaltar que não se pode deixar que a inércia apareça. Então, quando essa restrição for quebrada, a gente tem que voltar para o passo 1 e recomeçar todo esse processo de novo. Seguir essas 5 etapas permite que o administrador pense, planeje e só então realize e verifique. Por isso que a TOC OPT ela é um processo de melhoria contínua. Uma vez que a gente mede o gargalo, a gente faz cálculo sobre ele, a gente planeja melhorias sobre ele, se necessária, e a gente executa isso novamente. Então ele acaba sendo um processo de melhoria contínua. Tá? De forma geral, a implementação da TOC OPT exige uma mudança significativa na forma como a empresa opera, né, em relação ao método tradicional que faz uso do MRP. Ainda assim, as facilidades em desenvolver sistemas de programação promovidas pelos avanços tecnológicos permitiu que a programação e a liberação das ordens só ocorresse no caso de haver capacidade para elas. Ou seja, ela só ocorre diante da restrição. Então isso, com a evolução tecnológica, os softwares que faziam uso desse tipo de algoritmo, que só libera a ordem quando o recurso gargalo pediu, ele passou a ser possível de ser realizado. Nesse aspecto, a interação entre gargalos e fluxos pode ser observada a partir da programação da produção, considerando todas as 10 regras e os 5 passos que a gente apresentou. Além disso, pode-se considerar que esses 5 passos para o gerenciamento das restrições consistem em um processo de melhoria, né, de aprimoramento contínuo. Do ponto de vista do software do APT, né, só para resumir como é que é esse software, a gente tem alguns algoritmos que implementam esses passos. A gente vai aprender a fazer na mão, tá? No braço. Só que o software OPT, ele já faz isso e se a gente quiser, a gente pode inclusive criar o nosso próprio algoritmo para realizar esses passos que a gente vai aprender. Tá, mas quais são esses módulos do OPT? O MRP2, que é o planejamento de recursos de manufatura, também é um software que também possui módulos. Então o OPT ele surgiu para competir com o MRP2, tá? Então ele tem o módulo OPT, que faz a programação dos gargalos. Esse módulo ele segue aquela lógica de programação com capacidade finita para frente. É a partir da programação dos recursos gargalos que a gente vai programar os demais recursos. Então é isso que é a programação para frente. A gente programa o gargalo e depois programa os demais. É diferente da programação para trás, usada na lógica do MRP, que a gente se baseia na previsão de demanda, né, na quantidade de produtos lá do MPS, e a partir dessa quantidade de produtos acabados, a gente programa as necessidades materiais da demanda dependente, né? Aqui não, aqui você programa o gargalo e depois programa os demais. Então quem faz essa programação do gargalo com capacidade finita, dos gargalos, é o módulo de OPT, o módulo da tecnologia de produção otimizada. Existe o módulo de BuildNet, que é o que vai criar e manter a base de dados, a partir da qual o software OPT vai acessar e vai atualizar.
onde estão os dados sobre a programação da produção, as políticas de estoque, previsão de demanda, todos os dados que são necessários para que esse sistema funcione vão estar no módulo BuildNet. O módulo Split é o módulo que você usa para identificar quais são os recursos gargalos e separar quais são os recursos gargalos dos recursos não gargalos. O módulo Server é o que faz a programação dos recursos não gargalos, seguindo a lógica da programação com capacidade infinita para trás. É infinita igual ao MRP. Então, os demais recursos, a gente vai programar mais ou menos como é feito com o MRP. Mais ou menos por quê? Porque no MRP a gente faz aquela explosão dos materiais a partir do produto acabado. Aqui o gargalo pode ser um recurso de produção, né? Então a gente não está lidando com o produto acabado, né? A gente está antes dele vai seguir a programação para trás, né? Antes dele, né? Vai seguir como é o MRP. Só que depois dele a gente tem uma programação para frente, né? Então os demais recursos, esses recursos não gargalos, eles são programados em função do recurso gargalo. E é capacidade infinita por quê? Porque a capacidade deles é maior do que a do gargalo. Então, uma vez que a gente sabe que esse recurso tem uma ociosidade e que o uso deles vai ser menor, né, do que o uso do gargalo, a gente passa então a poder considerar ele como capacidade infinita. Além disso, ele vai ordenar os pedidos para que a utilização desses recursos e desses programas e programas de recursos que são considerados não gargalos. Então ele vai ordenar a utilização dos recursos e programar também os recursos que são considerados não gargalos. Com esse módulo é possível garantir coordenação do fluxo de materiais entre os recursos gargalos, que foram programados no módulo OPT, com os recursos não gargalos, que são programados aqui, para que o fluxo seja contínuo, né? Ou seja, para que não ocorram interrupções. Dessa forma, a TOC OPT pode ser vista como uma alternativa aos problemas de planejamento e controle da produção que ocorrem nos sistemas tradicionais, como é o caso do MRP2. Novamente, como eu falei bem no início, lembrem-se que a gente pode continuar usando o MRP e trazer essa lógica de gerenciar gargalo para dentro do nosso MRP. Então a gente pode passar a pensar, ao invés de tentar se preocupar em programar todos os recursos, a gente pode se preocupar em programar apenas aqueles recursos mais críticos, que são esses recursos gargalos, esses recursos mais lentos, que operam próximo da sua capacidade máxima. E isso, pensando dessa maneira, a gente consegue ter resultados tão bons quanto, só que a gente simplifica a nossa tomada de decisão. A gente não precisa mais olhar para a fábrica como um todo, se preocupa apenas com a capacidade dos recursos mais lentos. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!